Terapia Social hoje debruça-se sobre um tema muito ouvimos falar. É verdade, vamos falar sobre Paulo. Vamos falar sobre o Paulo? Não, vamos falar sobre... Não, sobre vírgula Paulo. Sobre vírgula Paulo. Desculpa, aí falei por cima de ti. Portanto, vamos repetir. Vamos falar sobre Paulo. Queres ser tu a... Começamos logo aqui com uma vírgula fora de sítio, não é? A importância da vírgula. Temos que fazer um episódio sobre a vírgula. Olha, ia pá. Não, a vírgula na prática é um micro-silêncio. Portanto, se calhar o episódio seria sobre o silêncio e fazíamos uma cena tipo João César Monteiro na Branca de Neve, que mandou o casaco para cima da câmara. Então aquilo que nós podíamos fazer era um podcast de silêncio, meia hora. Lançamos um episódio. O podcast de silêncio não sei. Agora, falar sobre o silêncio tem muito que se lhe diga. E falar sobre o silêncio não deixa de não ser um contrassenso. É um paradoxo estarmos a falar sobre silêncio e estarmos a foder o silêncio ao mesmo tempo. Portanto. Ora, mas pronto, mas para quem não ouviu há bocado, porque eu fui demasiado mal educado contigo, Paulo, e desculpa-me, nós hoje vamos falar sobre coaching. É verdade, coaching. Porquê que se diz em inglês e porquê que não se diz treinador e pronto? Não, porque o treinador é o coach. O coaching é treinar, não é? É treinar, mas tem a ver com a origem da palavra. E a origem da palavra é que o coach era o cocheiro. Ok. O cocheiro, portanto, isto vem na Inglaterra, portanto, o coach era o gajo que levava os cavalos e a carruagem, não é? E a chibata, não é? Exatamente, e com hey, vai! Portanto, se nós disséssemos cocheiro, iríamos, à partida, ver os clientes dos coaches como as bestas que puxam a carroça ou a carroça inanimada, não é? Não ficaria bem. O que tu me estás a dizer é uma espécie de como nos Jogos Olímpicos, ninguém se importa e as pessoas que seguem desporto de um modo geral, que se usem dois termos, o male e o female. Quando nós... O que é o female? Female são as fêmeas. Natação. Desculpa. Ok. Não, eu pensei que estavas a falar de mail de correio eletrónico. Não. Estou a falar de mail. Ok, percebo. Não, mail de macho e female de fêmea. Portanto, e tu tens a natação, por exemplo, masculino e feminino. Que em português se traduz para masculino e feminino. Se tu quiseres usar o mesmo, se quiseres fazer uma tradução literal e se quiseres falar em male, no macho, não é? O macho e as fêmeas, não é? Vais a uma turma da escola e perguntas assim: quantas crianças do sexo feminino estão nesta turma? É uma pergunta. Se tu perguntares quantas fêmeas estão nesta turma, quantas crianças fêmeas estão nesta turma, é completamente diferente. E acho que aquilo que estavas a explicar do coaching é mais ou menos o mesmo. Ou seja, temos que arranjar aí uma forma de alguma maneira, diluir para que as pessoas não se sintam umas bestas, não é? Sim, é um bocado por aí. Agora ficou aqui a ideia para um episódio sobre o género. O género também é um bom episódio. Mas eu esse tenho que estudar. Agora, com as últimas atualizações, eu tenho que estudar um bocado. Para não dizer baboseiras. Em vez de 25 minutos, deve durar para aí 1 hora ou mais. E eu acho que é melhor chamarmos um convidado. Não sei como é que tu estás a esse ponto, mas eu acho que é melhor chamar um convidado. Um convidado de... Pois não sei, alguém. É melhor chamar alguém. Mas olha, vamos lá então ao coaching. A ideia, o coaching surgiu lá o termo era o cocheiro, não é? Certo. E depois aquilo evoluiu para uma espécie de, nas universidades inglesas, mentor ou tutor. Mas ele vem do desporto ou não tem nada a ver com o desporto? Ou seja, o coach desportivo está relacionado com esta tua resenha histórica ou não? Não, vem do ensino. O coach era uma espécie de mentor ou tutor nas universidades inglesas. E depois, a partir de... que eu fiz uma pesquisa, como é óbvio, e a partir de 1950 começou a ser aplicado também em empresas, como se fosse um treinador de alguém que trabalha no universo corporativo. E onde é que entra o coach desportivo? O coach esportivo acho que é um sucedâneo depois do coach Portanto, o coach começa nas universidades e depois evolui para vários ramos, incluindo o desportivo, é isso? O desportivo e aquele que é mais comum e eventualmente é mais irritante aos ouvidos
dos nossos ouvintes, que é o coach motivacional de vida. Disse de vida. Isso. Está bem. Não sei se pelo teu tom, se eu estou já aqui a poder tirar algumas conclusões sobre a tua opinião relativamente aos coaches de vida. Venha lá essa análise da minha opinião. Não sei. Ver se acertas. Olhando a esta distância, dá-me a ideia que tu não os levas muito a sério. Não. Não confirmas ou não? É que essa é uma resposta dúbia, sabes? Eu sei. Foi propositado. É assim, eu sinceramente não os levo muito a sério e estou a ser injusto, provavelmente, em alguns casos. Mas eu quero aqui confessar, eu já fiz uma formação de coach. Ok, isso é bom. Ok, portanto sei... eu também fui à Maia uma vez, para poder falar sobre isso. Não é para poder, e posso falar sobre isso, assim é que é. Tu foste quê? Mas tu querias ter coach, era? Sim, ok. Não podias ir lá só ver o que é que se passava, pronto. Olha, tinhas que fazer e foste lá. Porque só não sou oficial porque depois passei para outra, portanto não fui lá, aprendi o que tinha que aprender. Mas não fizeste o teste final? Depois, sim. Fizeste tudo até ao fim? Sim, fiz tudo. A única coisa que me faltaria para exercer, digamos assim, mas curiosamente fazendo aquilo. Que não me digas que há um exame para a ordem. Há uma ordem dos coaches? Não, na prática os exames para a ordem no coaching e noutras áreas é uma espécie de on-job training. Portanto, tu vais fazendo e vais aprendendo fazendo, o que é uma boa política, só se aprende a fazer fazendo. Mas não exerci nunca o coaching de vida, ou seja, e já lá vamos, mas na prática as ferramentas que aprendi uso-as no meu trabalho, não é? Porque eu acompanho comediantes e aspirantes a comediantes, então há ferramentas de treino e de organização que são úteis quando tu estás a ajudar alguém a melhorar numa determinada área. No meu caso eu faço isso aí a nível de comédia, a nível de stand-up comedy, a nível de comunicação e com trabalho direto com as pessoas. Aquilo que me faz um bocado de impressão, e como eu te disse, posso estar a ser injusto, tem a ver com o coaching de vida, ou seja, aquelas pessoas que vão ajudar as outras a orientarem-se, a encontrarem um propósito, a encontrarem uma razão de viver, etc. Muito sinceramente, e partilhando aqui a minha experiência, 90% das pessoas com quem eu me cruzei eram pessoas à procura de orientação elas próprias. Era isso que sabes que bateste a percepção que eu tenho é, e eu conhecia algumas pessoas que se anunciavam, mesmo que não usassem o termo técnico coach, mas que se anunciavam como pelo menos aspirantes a. E aquilo um dos meus primeiros pensamentos é e tu, tens um coach? E tu, o que é que já fizeste na vida, não é? Pois é, não é exatamente isso, porque e agora o já fizeste na vida é interessante porque, eu não sei se já disse aqui alguma vez, provavelmente já disse que eu conto as mesmas histórias 1000 vezes, mas quando nasceu a minha primeira filha, antes de nascer, é isso que dá jeito, fiz aqueles cursos de preparação para a paternidade, não sei o quê, e aquilo é dado no hospital, não é bem no hospital, mas pronto, mas é acoplado ao hospital onde a criança nasce, e há vários sítios, nós optámos por fazer assim, e é dado por enfermeiras que trabalham nesse mesmo hospital, o que por um lado é fixe porque tu começas a conhecer logo as pessoas, portanto naquele dia de e tal, vai acontecer ali uma série de coisas novas, pelo menos há uma ou outra cara que tu podes até reconhecer. O giro é alguém que te vai explicar como é que tu has de ser pai, uma coisa que tu não sabias, não é? E como é que tu trocas uma fralda e dás um banho e curas uma assadura do rabo. E havia uma diferença clara, e foi uma pergunta que eu depois comecei a fazer, que é, ouça, tem filhos? E as enfermeiras que te explicavam coisas, as que tinham filhos e as que não tinham filhos, portanto, as que tinham experiência e as que não tinham experiência, porque uma coisa é, a pessoa pode perceber muito do hospital e dos atos médicos e daquilo tudo, mas lá em casa és tu que tens que gerir a coisa. E lá em casa, de vez em quando apetece-te atirar a criança pela janela, não é? E é uma coisa normal, está documentado, desde que não atires mesmo, não há problema. Mas havia uma diferença clara entre quem tinha experiência e quem não tinha. E agora tu dizes a mesma coisa, que é, essas pessoas,
qual é a tua experiência para poderes aplicar aqui o teu conhecimento na minha vida? Essa é a grande dúvida, que eu não sei se há muita gente a fazer ou não, mas... É o síndrome da nutricionista gorda. Sim. Concordo. É por aí sempre, mas se há muita gente, eu acho que há cada vez mais, porque isto aqui é uma espécie de profissão de futuro, ao fim e ao cabo. Mas aí tens um problema, lá está. Se calhar eu estava a gozar contigo, não a gozar com a situação, mas se calhar é isso que faz falta. Aquilo que faz falta, se calhar, é efetivamente uma ordem ou uma espécie, porque nem toda a gente dá uns toques de psicologia, mas psicólogos são muito menos em relação àqueles que dão palpites. E eu acho que aí era a mesma coisa. Se certificassem essas pessoas, eu não sei muito bem como, isso não é um problema meu, alguém ia resolver, mas se existisse uma espécie de certificação, pelo menos já segmentavas, percebes? É um bocado como o Masterchef. Já existe. Existe uma certificação internacional em coaching, mas na prática o que é que acontece? Imagina que eu vou dar uma formação para coaches, não é? Sim. Pago um FII à Federação Internacional de Coaches e a seguir envio para lá os nomes e digo, eu dei formação a estas pessoas e essas pessoas ficam automaticamente certificadas. É uma espécie de Herbalife, ou seja, tu tens certificação, podes passar a certificação e essas pessoas depois podem passar a certificação. À partida, quem me paga é que pode passar a certificação, presumo eu. Também não entrei muito aí nesse universo, mas é um pouco por aí. Portanto, e é aquilo que eu te digo, eu já encontrei 90% das pessoas com quem eu me cruzo. Há essa falta de background e muitas delas ainda andam à procura delas próprias, né? Sim, eu sinto mais ou menos a mesma coisa e é difícil. Há duas, ou seja, eu lembro-me quando falas em coaching, eu não sei se ele se anuncia como um coach, mas a forma de falar é muito semelhante, que é aquele do bater punho do norte desapareceu do mapa. Ele começou a dever dinheiro a pessoas e não sei o que, e acho que desapareceu do mapa. Não sei, não conheço bem a história. Mas sim, deixa isso Miguel Gonçalves. Espero não estar aqui enganado. Não será bem coach, será mais palestrante motivacional, que é uma coisa diferente. Né? Sim, ok. Deve estar, sim. Um palestrante motivacional ou alguém que tem um script ou um conjunto de ideias e faz palestras motivacionais é tipo one shot. Um coach à partida implica algum acompanhamento e não é necessariamente mau. Portanto, eu já contratei um coach também para perceber em que é que me podia ajudar ou não, e também por curiosidade. Quantas sessões é que ele sobreviveu contigo? Aí 7 ou 8 ou 9, mas foi para uma situação específica. Tem a ver sério? Sim, a sério. Tudo que fosse mais do que a unidade, eu estava a achar que era excesso. Não. Tanto e resultou? Sentiste, fez efeito? Ficaste arrependido? Para a situação específica que eu contratei, portanto, como eu tenho o Attention Deficit Disorder, o ADD e a hiperatividade, eu divago, aborreço-me e distraio-me facilmente. Okay. As pessoas que me conhecem, por norma, dizem que eu sou muito organizado, mas é porque tenho... Tu engana-las bem, não é? Não é questão de enganar bem, é questão de sou muito mais organizado. Há duas questões aí, eu não as engano, das duas uma, ou elas são muito desorganizadas, piores que eu, ou eu já evoluí, ou eu ainda consigo disfarçar e fazer perceber às pessoas que eu sou organizado quando não o sou. Portanto, há aqui estas três questões que se podem levantar. Mas fiz isso aí com esse coach. E sim, aprendi algumas coisas que uso ainda hoje em dia e foi útil. Agora, não sei se seria útil ao longo do tempo ou durante períodos de tempo muito grandes. Também já, como eu disse, eu também divago um bocado e também
não demoro muito no mesmo tempo, digamos assim. Mas veste sei lá, com alguma cadência, uma vez por ano, ou assim. Eu não sei qual era a frequência das sessões, mas deduzo que fosse para uma vez por semana. Sim, era semanal, era? Sim. 8 sessões, há 2 meses. 2, 3 meses, sim. Tu veste uma vez por ano tirares setembro e outubro para ter um coach, depois segues o resto do ano sozinho, e depois outra vez no ano a seguir, setembro, outubro, coach. Quem diz setembro, outubro diz outro mês qualquer, mas... não, acho que... Veste nisso? Ou seja, recorrentemente recorreram a um coach? Não, acho que não. Sinceramente eu não me vejo. Eventualmente pode haver pessoas que recorram... Há pessoas que devem fazer isso se calhar o ano todo, não é? Como tem um personal trainer. Sim, exatamente. Na prática um coach é uma espécie de PT para ti. De outras cenas, pois. Para organizares a tua vida, ou para organizares, ou para descobrires o que é que queres fazer na vida, etc. Há quem vá ao ginásio um mês por ano, não é? Há quem vá ao ginásio todos os dias, é um bocadinho por aí. Agora, mas à partida não me vejo, porque eu aprendo, porque a questão aqui do coaching é só uma espécie de, na minha opinião, uma espécie de panaceia, ou seja, e é aquilo que acontece, eu acho que se calhar 99% das vezes, que é e ser coach é relativamente simples, não é? É uma espécie de psicólogo, entre aspas. Eles usam os coaches usam algumas ferramentas, olha, e 2 delas são ferramentas que nós podemos usar todos na vida. Na prática, eles usam o silêncio, ou seja, a escuta, ouvem-te, e depois fazem-te perguntas. E são perguntas tão básicas como: porquê? Estás com um drama qualquer e a pessoa pergunta-te porquê. Eu tenho um coach. A minha filha mais nova está na altura de perguntar porquê, por tudo e por nada. Isso é a fase coach na vida das crianças, não é? Quanto é que eu vou ter que lhe pagar? Cada vez que ela me começar a perguntar porquê, hora a hora, de hora a hora não. Ou seja, por cada bloco de 1 hora que ela passa a hora a perguntar-me porquê, quanto é que eu vou ter que lhe pagar? Não tens que lhe pagar. Mas isso é trabalho infantil, é melhor não pagar nada, não é? Pois, mas de qualquer modo ela está na prática a estimular-te o cérebro, porque é bom fazer perguntas. E às vezes está só a derretê-lo. É uma espécie de estimulação também. Portanto, e na prática eles fazem perguntas e depois calam-se e esperam que tu te embrulhes nas tuas respostas e que chegues à conclusão que estás a ser parvo. Isto, resumindo, o coaching de vida é um bocadinho isso. Isto tudo é muito interessante e é fixe. E as pessoas pensam e depois cai a ficha e chegam a conclusões maravilhosas que estou a fazer tudo errado e já sei como é que eu posso fazer tudo certo, blá blá blá. Só que eu referi há bocado o termo panaceia, porque é tipo tu fazeres passares um carinho na cabeça de uma criança depois dela se magoar no joelho, ou seja, alivia um bocadinho, sabe bem, mas a médio e longo prazo não tem efeito. Porque a questão toda é para tu melhorares ou mudares, das duas uma, há várias formas. Primeiro tens que apanhar uma pancadona forte, não é? É uma boa maneira de aprender. Apanhares uma pancada forte, tu mudas. Ou então tens que ser muito disciplinado, o que hoje em dia não é assim tão fácil, não é? No mundo inteiro, com as coisas que acontecem, a gente está sempre disperso. Ou então, não sei, agora, se não mudares comportamentos, e para mudar comportamentos precisas de hábitos, rotinas e não sei o quê, tu podes estar ali 3 meses com um coach, ali a saber-te bem as sessões e a perceber tudo, mas ao fim de 1 mês está tudo na mesma. Portanto, ao fim de 1 semana. E será que isso não... Ou seja, não é exatamente a forma que eles têm de garantir negócio, é exatamente criar a dependência e tu tens que estar e cada vez que não... Ou seja, quando passas muito tempo sem o coach, sentes-te perdido e que não consegues render o que rendias ou estar tão bem como estavas, ou seja, criar uma espécie de dependência para que a pessoa também garanta o seu rendimento financeiro?
Sim, será por aí também. Agora, mas eu vou separar aqui duas coisas. Uma foi o coaching, aquele que nós ouvimos falar mais, os Gustavo Santos desta vida. Não sei quem é. Diz, desculpa. Pronto, então também não te vou dizer, vou-te poupar. Vou-te poupar imenso de neurónios. Eu conheço o Gustavo não pesquise. Não, eu sei quem é. Eu conheço o Gustavo de outros campeonatos. Eu conheço o Gustavo na altura que ele só dançava. Ok. Afinal, tu já privaste com ele. Portanto... Não cheguemos a... Por acaso com o Gustavo não. Falava mais com os outros. O Gustavo nunca foi muito... Ele fez parte de uma boys band, sim, não foi? Sim. Ele fez parte de várias coisas. Ele fez parte de um grupo de dança que era o EG, que eram os EGSA. E que eram bons, portanto, eles, uns tipos que vão de Portugal para Las Vegas para participar num campeonato e que a gente chamava de malucos, tipo, vocês vão para aqui para participar num campeonato lá de hip-hop, acho que era de hip-hop, era de dança. Era os b-boys, não é? Havia de tudo, não é só b-boys, não é só b-boys, existe... O que é não te metas nisso, que há muitas categorias e muitas coisas e vais estar aqui... Mas pronto. Temos que fazer um episódio sobre hip-hop. Podemos fazer e eu sou capaz de arranjar alguém interessante também para isso. Eu já estou a pensar em montes de convidados, não sei porque, devo estar a querer falar menos e deixar... Então, estamos a preparar. Estou armado em coaching, estou armado em coach e vou deixar os outros falar e vou ficar calado a abanar na cabeça e a dizer porquê. Não, mas eles foram daqui para lá, para participar num concurso, ganharam, ficaram em primeiro, claramente limparam. E depois aproveitaram que já lá estavam na terra onde acontece muita coisa e foram participar nos castings e umas coisas para fazerem, por exemplo, telediscos para a LaToya Jackson e para não sei quem e para... Ok, boa. Não me lembro dos nomes, posso estar enganado, se calhar não era a LaToya, mas pronto, foram fazer castings para fazer videoclipes para ir para estrelas mundiais. Mas pronto, e eu conheço, portanto, isso era os EGSA, depois eles juntaram-se com o Carlos, o ex-Excesso, e fizeram os EGSA Plus. Ok, o Carlos era o Plus. Claro, o Carlos era o Plus, que era o gajo que não dançava, mas também em contrapartida outros não cantavam, portanto, juntava-se uma coisa à outra. Ok. Mas sim, e eu tinha alguns, aliás, foi um dos meus primeiros, assim, grande, foi um dos meus primeiros grandes projetos web, foi fazer o site deles, estava bem fixe para a altura, eu agora teria vergonha de eu voltar a ver, e não é por culpa deles, é por culpa minha, daquilo que foi feito. Mas na altura foi um projeto interessante, foi um projeto giro, e eles ainda tiveram, enquanto bateu, eles ainda tiveram alguma projeção, alguma visibilidade, foi giro. Ok, mas só mas sim, estavas a falar de Gustavo Santos. Portanto, isto para dizer que sim, conheço o Gustavo, conheço, sim. A questão aqui é o coaching de vida, ajudar as pessoas a orientar-se na vida, é a tal história. Acho que é um pouco mambo-jumbo, sinceramente. Agora... Isso é uma espécie dos amigos profissionais, ou seja, quando tu queres um conselho ou alguma coisa, telefonas a um amigo e ele pode atender o telefone ou não, ele pode perceber o teu problema ou não, e estes gajos são gajos que atendem o telefone à hora combinada, que te ouvem e que à partida tu desejas que tenham o mesmo conhecimento e que te ajudem. Sim, mas uma coisa é o coaching de vida, outra coisa é coaching específico. Ok. Sim. Por exemplo, o coaching desportivo, tu falaste nisso. Aquilo que eu faço a nível de coaching, a nível de comédia, humor e stand-up comedy. Agora disse o média. O média é uma mistura de humor e comédia, acabei de inventar uma palavra nova. Aí é algo apontado para algo específico, concreto e profissional. Aí é diferente. Ou seja, se alguém está a investir, acredito, por exemplo, um jogador de futebol, provavelmente convém que tenha um jogador de futebol profissional, convém que tenha um coach, convém que tenha alguém que o acompanhe a esse nível de motivação psicológica. Isso é fundamental. Também para ele obter mais resultados, porque por muito bons que nós sejamos, a força de vontade e a disciplina vai haver uma altura que ardem, não é? Portanto, há altos e baixos. E se tu tiveres alguém ao lado que te ajude a resolver essa parte, ótimo. Agora, a questão do coaching de vida, eu vejo pessoas que estão completamente, notoriamente perdidas, a orientar outras que provavelmente ainda estão mais perdidas do que elas. Portanto, eu acho que deve haver aí algumas salganhadas, deve haver
algumas sessões que se eu fosse mosca iria partir o caco a rir. Se calhar é como... Há aqui duas perspectivas. Se calhar pode ser, e agora vou falar um bocadinho mais a sério, e depois um bocadinho menos a sério. Jocosamente. Isso mesmo. E então, a minha primeira pode acontecer do lado dos coaches aquilo que acontece com os psicólogos. Parece que os psicólogos todos têm que ter um psicólogo para os acompanhar. Alguém externo. Sim, já agora deixa-me abrir aqui um parênteses. Na comédia, todos os comediantes devem ter aquilo que se chama um comedy buddy. Alguém externo. Alguém que os ouve, que os entende e que os ajuda a desbloquear. Ou seja... Por acaso tenho uma pergunta sobre isso. Continua. Essa parte de termos alguém que nos acompanha e nós acompanhamos essa pessoa, a nível profissional, eu acho que é fundamental. A nível de vida, é assim, também acredito que o seja, mas é tal história, 90% na minha opinião é mumbo jumbo, não é? Essa pessoa deve ser, e agora tu falas especificamente, que é uma área que tu dominas, especificamente o tal buddy, o tal comedy buddy, deve ser alguém no teu comprimento de onda, em termos de humor, ou deve ser alguém de um espectro completamente fora? Deve ser alguém no teu comprimento mental / psicológico, ou seja, deve ser alguém, é um buddy, é um amigo, deve ser alguém com quem tu te entendas bem, alguém que te ouça e que não te queira influenciar, alguém que tenha que olhe para o teu trabalho e dê uma opinião isenta. Eu se calhar me expliquei. O que eu te quero dizer é, eu lembro de estar uma vez com o Quinzinho de Portugal, se não estou em erro. Você conhece o Quinzinho de Portugal? Sim. Os shows da Ponte e mais não sei o que, assim, uns hits. E estava num espetáculo qualquer, caramba, não sei se devia ter dito aqui o nome dele. A conversa foi... Não vou contar, desculpa, não vou contar. Mas pronto, mas isto basicamente para dizer o quê? Eu posso ser uma personagem quando estou no palco, eu posso encarar aquilo como trabalho. Imagina, vou dar um exemplo que é completamente fora, nada a ver. Portanto, eu normalmente quando histórias sem pedir licença não digo os nomes, que é para poder falar à vontade. Aqui disse que comecei logo pelo nome, é uma chatice. Mas imagina o Quinzinho Portugal a cantar as músicas do Quinzinho Portugal, que são músicas onde ele tem um barreto campino e onde ele tem assim uma espécie de folclore. E imagina que ele detesta aquele tipo de música e que o que ele gosta de ouvir é, por exemplo, heavy metal. Ok? Mas pronto, mas ele veste a camisola e está ali, e quando é para trabalhar, trabalha bem, e é o trabalho dele. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, o teu comedy buddy deve ser alguém que acha graça às tuas piadas e no dia em que não achar graça às tuas piadas vai-te dizer que essa piada não teve graça, ou é alguém que nem sequer acha graça às tuas piadas, mas consegue reconhecer nelas valor e se são ou não boas piadas? Eu costumo dizer uma coisa que acho que responde aí plenamente. Gostos são luxos. Ou seja, gostar ou deixar de gostar, na minha opinião, é um luxo. Se é um luxo, é relativamente supérfluo para aquilo que interessa. Ok. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que um comedy buddy deve ser... Tem que ter alguma componente técnica. Alguma componente técnica, obviamente, e deve ser isento, ou seja, não deve deixar que quando uma pessoa gosta de alguma coisa fica cega, ou fica com a vista meio turva. Isso não é bom para nada. Okay. É bom quando estamos a gostar, quando estamos apaixonados, uau, é tipo, mas depois esse processo físico-químico desaparece do cérebro e voltamos à realidade. Um comedy buddy deve ser alguém que respeite o outro, não o quer influenciar, e seja isento, ou seja, eu reconheço há comediantes que eu não pagaria um bilhete para ir ver eu não pagaria um bilhete para ir ver um espetáculo, mas são excelentes profissionais, eu consigo distanciar o meu gosto daquilo que se vê, e um comedy buddy também tem que ter essa capacidade e tem que ter a capacidade também de estimular o outro a ir mais longe, não é? Deixa-me dar aqui, estamos quase a acabar, eu sei, mas deixa-me dar-te aqui a minha segunda ideia sobre os coaches, que isto entretanto divergiu um bocadinho, sobre os coaches. Até que ponto é que não existe como há os alcoólicos anónimos, não há os coaches anónimos, grupos de ajuda? Isso é um bom mote para um sketch.
não é? Portanto, há aquela, eu costumo às vezes dizer na brincadeira, um chavão que é, foda-se, quem é que ajuda o ajudante? Ora, isso é que é o servente do servente. Agora, um grupo de autoajuda para pessoas que são coaches e escrevem livros de autoajuda. Paulo, desenvolve isso. Epá, não, já está, era fazeres um sketch com o Paulo Coelho, com o Tony Robbins e com mais meia dúzia deles, todos fechados numa sala e com dramas de vida real e da treta, não é? Portanto, isso é um coach, é um sketch que escreve automaticamente, não é? Portanto, tiveste aí uma boa ideia, talvez um dia a gente não preciso, podes desenvolver, eu vou-me rir de certeza, portanto desenvolve lá isso e quando estiver pronto... Vais-te rir porque foi a ideia tua. Portanto... não é nada, é porque é uma ideia boa, então coach. Não há ideias boas, camarada, só há ideias, o trabalho é que as torna então boas. Torna lá a minha ideia, vou lá ver numa ideia boa, faz favor. E para isso é preciso trabalhar em equipa, não é? Portanto, o trabalho é que faz as ideias boas. Ideias há muitas. Fixe. Bora então, lá. olha, tivemos aqui a dissecar um pouco o universo do coach. Eu acredito que haja coaches que vão sentir que esta terapia lhes fez bem e amanhã vão se inscrever no centro de emprego para começar uma carreira na construção civil. O que é ótimo. Porque Portugal precisa de ser reconstruído. E pronto, e basicamente acho que cumprimos mais uma vez a nossa função biológica neste universo de ajudar pessoas. Pronto, é isto. E pronto, é isto. Então vá, até para a semana. Até já.